Olá, aluno, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alexandre Amado. Nesse momento falaremos da nossa disciplina Engenharia em Grena, tá certo? Aquela nossa aula de revisão sobre alguns conceitos da engenharia. E nesse momento, nessa aula, falaremos sobre levantamento de cargas ao diagrama unifilar de instalações elétricas. Tá joia? Então vamos lá. Nosso mapa de aula, o que vamos ver hoje, né? Então, a aula vai estar organizada em 4 blocos, né? Como já faço de costume. No primeiro bloco falaremos sobre previsão de cargas. No segundo bloco, divisão de circuitos e quadro de distribuição. Terceiro bloco, dimensionamento. Quarto bloco, diagrama unifilar e projeto integrado. Nessa aula, pessoal, eu vou passar para vocês, né, 2 exercícios. Eu vou deixar disponível para vocês em formato de PDF. E eu também, durante a aula, falarei um pouquinho sobre projetos, né? Então, no final da aula, acessaremos o AutoCAD e vamos conversar um pouquinho sobre projetos, um projeto residencial, de como é feita a leitura, quais são as características e o que é esperado de um projeto para aprovação. Tudo bem? Então vamos lá. Previsão de cargas. Então falaremos sobre tomada de uso geral, tomada de uso específico e iluminação. Então é a base de todo o projeto elétrico. Então qual o conceito central, né? O que é previsão de carga? Então, de uma forma uma definição formal, né, para vocês, a previsão de carga nada mais é que o levantamento sistemático de todas as potências elétricas que serão instaladas em uma edificação, como iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específicos, constituindo a base de cálculo do projeto elétrico. Então, vamos fazer o levantamento, né, de tudo que iremos utilizar dentro de uma residência. E por que é o ponto de partida? Sem saber o que vai ser ligado, não tem como dimensionar disjuntores, não é verdade? Nem cabos, nem solicitações, nem padrões, não tem como fazermos nada referente a instalações elétricas. Então, por isso que é muito bem interligado, né, integrado ao projeto arquitetônico junto com o projeto de instalações elétricas e outros complementares, é claro, né? O que eu gosto de falar muito é que atualmente, né, está muito em alta a parte de design de interiores, que particularmente eu acho fantástico, né, porque você vai criar um ambiente muito mais favorável para o seu cliente, né, vai ficar aquele ambiente bonito, aquele ambiente confortável. Junto com ele tem as tecnologias, né? Então, por exemplo, um exemplo simples. Você vai fazer um planejado em um quarto e nesse quarto você quer fazer um home office específico, você quer colocar na sua cabeceira de cama um ponto de energia para carregar seu celular a indução, né? Então, tudo isso tem que ser planejado antes da construção. E o projeto elétrico se faz também nessa etapa, né? Para você planejar junto com todo esse escopo. Então vamos lá. O que seriam nossas tomadas de uso gerais? São destinadas a equipamentos portáteis e de menos potência, né? Conectores que vão conectar e desconectar a tomada a qualquer momento pelo usuário no cotidiano da sua residência, né? Então, por exemplo, vou estar utilizando na garagem um aspirador de pó, vou estar utilizando uma VAP para fazer a lavagem da garagem, em uma sala colocar ali um celular para carregar, colocar um home, enfim, geral, né? A norma, ela nos traz, né? A norma 5410, ela já nos traz um pré-dimensionamento, né? Como diz o ditado, um sabor, né? Um sabor dimensionamento, né? Então, nós temos as nossas dependências. Nós temos critério de áreas, né? Então, se minha área for inferior a 6 metros quadrados, o mínimo é apenas um ponto de 100 volts-ampere. Se minha área for maior que 6 metros quadrados, é necessário adicionar um ponto mais um ponto a cada 5 metros de perímetro, tá certo? E assim, para todos os ambientes é feito uma pré-analogia. Como eu disse anteriormente, vai depender muito de como é o seu projeto, como é a sua sala, como é os seus ambientes. A norma traz uma pré-ideia de como tem que ser o dimensionamento, mas é claro que no projeto arquitetônico você vai vincular e linkar essas necessidades, tá certo? Vamos dar sequência. E o que seria a nossa tomada de uso específico? Então, como o nome já diz, a tomada de uso específico é aquela tomada que utilizaremos em pontos específicos. Por exemplo, um chuveiro, que é uma carga que você não vai trocar, não é verdade? Você vai instalar um chuveiro no banheiro, você vai permanecer com aquele ponto para o resto da vida útil daquela construção. Pontos de ar-condicionado, na cozinha
você vai ter que dimensionar alguns pontos. Por exemplo, você tem uma cafeteira elétrica, você tem um forno elétrico, uma torneira elétrica de água quente, né? Então são tomadas de uso específico que você vai ter perante toda a sua residência. E o nosso quadro de distribuição, o que seria ele? Então, sabemos que temos a nossa entrada, o nosso padrão, né? Deixa eu dar uma desenhada aqui para vocês. Então, como funciona, né, a logística? Temos nosso padrão de entrada da Copel, né? A Copel vai estar fornecendo para nós aqui, né, se for bifásico, duas fases e o neutro, perfeito? Temos o nosso quadrinho de medição, que é o nosso relógio. Depois do nosso relógio, essa energia vai ser transferida para a minha residência. E para onde vai? Ela tem o caminho do quadro de distribuição. E a partir do quadro de distribuição que você vai sair vários ramais que vão ligar às nossas necessidades, tá certo? Então o fluxo é esse. Professor, você falou fase neutra e o terra. O terra, pessoal, é de responsabilidade do proprietário, beleza? O terra se faz dentro da sua propriedade, não vem da concessionária. Então, qual é a função? A proteção por disjuntores termomagnéticos, interrupção seletiva de circuitos, interfaces com sistemas de aterramento e base para o diagrama unifilar, tá? O que deve se compor um quadro de distribuição? Disjuntor geral, né? Então nós temos o nosso disjuntor primário, que seria o da nossa concessionária. Posteriormente, eu tenho que ter um disjuntor geral dentro do meu quadro e a partir dele os outros disjuntores. Depois, disjuntores de circuitos. Após, também teremos o nosso dispositivo diferencial residual, que seria nossos dispositivos de proteção contra surtos, tá certo? Então, essas são vamos dizer assim, as três funções e os três itens que deve ter dentro de um quadro de distribuição. Dessa forma, né, o quadro ele vai centralizar e vai fazer a proteção total da unidade, né, dentro da sua residência. Teremos nosso disjuntor geral, que ele vai proteger contra curtos-circuitos e sobrecargas agudas, interrompendo o fornecimento de toda a instalação quando necessária. Teremos nossos DPS, que seria o nosso dispositivo de proteção contra surtos atmosféricos. Ele vai absorver transitórios de tensão causados por raios, protegendo equipamentos sensíveis. E temos os nossos dispositivos DR, que é a proteção diferencial residual, que detecta fuga de corrente para a terra e desliga o circuito em milésimo de segundo, prevenindo choques elétricos fatais. Então, a minha percepção, o dispositivo mais importante que temos que ter dentro do nosso quadro de distribuição é o nosso DR. 90%, pelo menos na minha cidade, que é uma cidade de pequeno porte, né? E não temos tantos profissionais capacitados, é muito difícil eles colocarem esse dispositivo DR dentro da construção, tá? Então, e ao meu ver, é o dispositivo mais importante, ainda mais se você tiver crianças, né, dentro da sua residência. Ele tem uma percepção muito afiada, né? Muito boa contra fugas de corrente. Então, qualquer choque, qualquer empecilho que tenhamos dentro de uma instalação, ele vai desarmar com muita facilidade. Pessoas acham isso ruim, né? Porque ele fica desarmando por qualquer coisa. Não, ele não desarma por qualquer coisa, ele está desarmando porque está com algum problema na sua instalação, tá? Então, ele é muito interessante, eu gosto muito dele. Dimensionamento de condutores e eletrodutos, tá? Então, a escolha correta da bitola do condutor e do diâmetro do eletroduto é determinante para a segurança, então a eficiência energética e a durabilidade da instalação elétrica, e temos alguns critérios de dimensionamento, entre eles, né, o condutor é dimensionado pelo maior valor resultante de dois critérios: capacidade de condução de corrente, que seria o aquecimento, e nossa queda de tensão. Máximas admissíveis: 3% para circuitos terminais e 7% para o total. Eletrodutos é o diâmetro do eletroduto, ele é definido pela sua taxa de ocupação. Máximo 40% da seção transversal interna ocupada pelos condutores. Então, eletroduto sedimentados, subdimensionados, né? Ele vai impossibilitar a troca de condutores futuros. Então, ele está falando o seguinte, pessoal: 40% é o seguinte, se aqui for considerar 100%, 40% de condutores, tá certo?
você não pode abarrotar os seus eletrodutos, né? Fazer com que aquele eletroduto entre a fiação moendo no que dá, né? Isso não pode, porque primeiro que você vai ter uma perda de eficiência, que vamos ver posteriormente, e também você tem um grande problema nas instalações futuras, né? Então, quando você for fazer, por exemplo, algum reparo, aumentar alguma demanda dentro da sua residência, você não vai conseguir. Por fim, temos o nosso condutor de proteção, nosso PE, que seria o nosso terra, que deve ser incluído em todos os circuitos com tomadas. Então, sua bitola segue tabela normativa em função ao condutor fase, tá? Garantindo a integridade do aterramento. Então, como funciona? Nosso aterramento, né? Geralmente nós temos que fazer com 3 hastes para equivaler às potências, né? E a partir daí você joga ele para o seu quadro de distribuição. Beleza, chegou no quadro de distribuição, eu vou sair para o chuveiro. Então o meu chuveiro vai sair 3 fios, porque ele é fase, fase e terra. Qual a bitola do fio terra? Vai ser a mesma bitola do fio de fase. Então, se eu estou usando um fase 6 milímetros, eu vou usar um terra 6 milímetros e outra fase 6 milímetros. Tá? Que fique bem claro isso. Se eu for sair do meu quadro para abastecer umas tomadas com 2,5 milímetros, vai ser 2,5 milímetros para fase, vai ser 2,5 para terra e vai ser 2,5 para neutro. Beleza? Então, isso deve ficar bem claro para vocês, questão do diâmetro do fio conforme a sua instalação. Por que dividimos os circuitos, né? Então, por que a utilização de vários circuitos dentro de uma residência? Primeiro, a divisão de circuitos ela é a subdivisão de instalação elétrica em ramificações, independente a partir do quadro de distribuição, de modo que falhas, sobrecargas ou intervenções em um circuito não afetam os demais. O principal ponto é esse. Então, a gente vai estar isolando falhas pontuais, né? Fica mais fácil de você identificar quando você está com algum problema dentro de uma residência. Uma fuga, uma corrente, um reparo, né? Facilidade na manutenção. Então, se você precisa, por exemplo, desligar uma tomada de um ar-condicionado, que é uma tomada de uso específico, você não precisa desligar a casa toda, né? É um outro cenário. Conformidade normativa, é óbvio que a norma pede essa divisão de circuitos. Bitolas mínimas por tipo de circuito. Então, a NBR também ela já traz uma definição mínima de bitola que deve ser utilizado dentro da nossa instalação. Vale lembrar o seguinte, né, é uma norma que ela é de 2004. O que eu acho que ela deveria atualizar, principalmente, é a de chuveiro elétrico. Hoje, chuveiros elétricos estão na casa dos 7.500 watts, tá certo? E isso dividido pela tensão de 220, com certeza dá uma tensão de pico muito maior, tá certo? Então, por isso, pessoal, que tem que ficar atento. A norma traz uma quantidade mínima, tá certo? De especificação, né? Mas não quer dizer que você tem que seguir ela para todos os casos. Por exemplo, iluminação 1,5, né? Hoje em dia, com a quantidade de LED que temos, é difícil chegar numa corrente de 10 ampere em iluminação. Tanto que aquele paflãozinho que você compra quando você descasca para fazer a ligação, colocar aquele terminalzinho, é praticamente um fio de cabelo, né? Então, 1,5 estaria majoritando bastante essa situação. Mas a norma pede que mínimo seja 1,5. E pessoal, siga isso, tá? Porque se você fizer uma casa multifamiliar, né? Ou unifamiliar, né? Para uma residência for financiada e pegar um engenheiro da Caixa, por exemplo, né? Ele vai confirmar essa fiação, tá? Então fique bem atentos sobre aterramento, sobre fiação, sobre o mínimo que a norma pede, para que você não tenha uma reprova dentro da sua obra na entrega final. Critérios obrigatórios, né? A divisão de circuitos pela NBR. Então temos nossa situação, que equipamentos concorrentes maiores de 10 amperes é uma exigência normativa, tá? Cozinha, lavanderias e área de serviço, circuitos de alimentação exclusivo. Conjunção de iluminação com tomada de uso geral, corrente máxima total de 16 amperes. Circuitos de iluminação pode ser dividido por áreas, social, serviço e demais.
Tomada de uso geral e específico sempre separados, jamais no mesmo circuito. Para 127, temos uma potência máxima por circuito de 1.200 watts. Já para 220, 2.200 watts, tá? Uma potência máxima para esses circuitos. O erro clássico, né, é colocar um chuveiro de 5.500 watts em 25 amperes. Então, em circuitos compartilhados, qualquer combinação com outro aparelho ultrapassa imediatamente o limite normativo. Identificação de fases, né, nosso padrão sobre as cores, que é muito importante a gente seguir as cores do início ao fim da obra, né? Principalmente para você fazer uma futura manutenção, para você identificar as cores, as fases, os neutros com maior facilidade. Então, geralmente a fase S representa pela cor preta, a fase T, né, que seria a nossa outra fase, pela cor vermelha, o neutro azul claro e o terra verde e amarelo. Você pode ter mais fases também, tá? Você pode ter um trifásico e ele vai representar por outra cor, não sendo, né, azul claro do neutro e verde, né, do terra, verde e amarelo do terra. Você pode estar colocando qualquer outra cor ali para fazer a terceira fase. Tá joia? Dimensionamento de condutores e eletrodutos. Esse aqui é um ponto bem legal sobre a disciplina e poucas pessoas levam em conta essa situação, tá? As pessoas não, acho que por falta do conhecimento ou por falta da procura, né, não dão importância para isso, mas ele tem um fator, né, como é que eu posso falar? Ele tem um fator de mensuração muito grande quando a gente adiciona muitos circuitos em um condutor só, perdendo a eficiência. E eu costumo falar, é muito mais barato você colocar na sua obra mais quantidade de corrugado, né, mangueira corrugada na hora de você estar fabricando, do que você abarrotar aquele circuito, tá certo? Deixa eu beber um gole d'água. Pois bem, vamos lá. Então, o que é o dimensionamento dos condutores? É o processo de seleção da seção transversal mínima do cabo em milímetros quadrados, capaz de produzir a corrente de projeto sem aquecimento excessivo, respeitando os limites térmicos e os fatores de correção estabelecidos. Raciocínio intuitivo. Pense em um cano fino sob alta pressão. Então ele aquece, dilata e pode romper. Então o cabo elétrico ele vai operar da mesma forma. Quanto maior a corrente, maior o calor gerado pelo efeito Joule e dessa forma maior o aquecimento. Então a bitola correta é o cano, entre aspas, com diâmetro adequado para a vazão requerida. Nem superdimensionado, um custo elevado, e nem subdimensionado, risco de incêndio. E por que a bitola importa, né? Qual é o efeito dos joules? Então, o calor gerado vai se dissipar. Então, a potência ela dissipa em forma de calor. E ela é dada pela fórmula de potência e resistência a amperagem ao quadrado, tá? Então, quanto menor a seção, maior a resistência elétrica e, consequentemente, maior aquecimento para a mesma corrente. Lembrando que estamos falando ao quadrado, né? É um exponencial. Então, é gritante aí essa forma de geração. Limite térmico, né? Sabemos que o nosso isolamento de PVC ele está próximo dos 70 graus. Então, além né, dessa temperatura, nós já começamos a ter uma degradação do PVC, né, do isolante que faz ali a proteção, e aí vamos ter um curto-circuito. É bem legal, tem vários vídeos na internet que mostra limites térmicos, tá, pessoal, de isolamento de fio. Então, se você der uma pesquisada depois, uma googada depois, né, que eu costumo dizer, pesquisa lá fios que estão vigentes pela norma e fios não normatizados. Você vai ver que vão fazer testes, né, colocando uma corrente ali dentro daquele fio e essa corrente vai mensurar em quanto tempo ela começa a derreter, se fragmentar e trazer prejuízo para o consumidor. E temos aqueles fios que são normatizados que eles aguentam muito mais corrente, né? Pelo menos que está sendo vendida, vamos dizer assim. Seção e resistência, então a resistência do condutor é inversamente proporcional à seção, tá? Então, dobrar a seção transversal reduz a resistência à metade, diminuindo o calor gerando pela metade também. Então, o fator de correção,
tá? O efeito do agrupamento. Esse aqui é o ponto importante que eu falei para vocês. Então, quando múltiplos circuitos são instalados ao mesmo eletroduto, o calor gerado por cada condutor se acumula, elevando a temperatura interna. Então, isso reduz a capacidade de condução de todos os cabos simultaneamente, mesmo que individualmente estejam dentro da capacidade normal. Então, solução normativa determina a aplicação do fator de correção sobre a corrente da tabela para o cabo, então obtendo a corrente real de emissivo naquelas condições de instalação. Equação, nosso IZ, que é a nossa corrente corrigida de emissível, nosso IC, que é a nossa corrente tabelada pela NBR, e nosso FC, nosso fator de correção. Valores do fator de correção por números de circuitos. Então, olha que interessante essa tabela. Então, os valores de correção são tabelados conforme a NBR em função do número de circuitos. Então, vamos lá. Nossa tabelinha circuitos no eletroduto. Entre 1 e 6, nosso fator de correção. Olha a redução da capacidade dele. Então, no primeiro circuito, fator de correção é sem redução. Fator 1, 100%. Quando eu já coloco 2 circuitos, eu já tenho uma perda de redução na capacidade de corrente de 20%. 3 circuitos, 30%. 4 circuitos, 35%. 5 circuitos, 43%. Então, o que eu estou dizendo? Que se eu tenho um fio, por exemplo, de capacidade de amperagem de 10 amperes, se eu colocar ele com 3 circuitos, ele só vai estar resistindo a 7 amperes. Só por estar com os circuitos acumulados, né? Então, é de chamar a atenção, né, para esse quesito que muitas pessoas deixam de lado, tá, pessoal? Fiquem atentos sobre conduítes, tá? E por que os limites existem? Então, facilitar a manutenção futura, né? Então, por que a gente limita a quantidade de circuitos por condutores? Primeiro, facilitar a manutenção futura. Segundo, evitar aquecimento por compressão, né? Como cabos comprimidos uns contra os outros perdem eficiência na disposição do calor. E espaço livre dos eletrodutos funcionam como pulmão térmico da instalação. Prevenir danos mecânicos da instalação. Então, ao puxar os cabos em eletrodutos lotados, o atrito excessivo pode danificar o isolamento, criando pontos de falha invisíveis que prometem a segurança da instalação. E como calcular essa taxa de ocupação, né? Como funciona? Então, temos o nosso método de cálculo. O cálculo da área da seção transversal de cada cabo inclui do isolamento. Isso é usado pela nossa formulazinha da área, que sabemos, né? Que é πd ao quadrado sobre 4. Nós vamos fazer a soma das áreas de todos os cabos e dividir pela área interna útil do eletroduto. Então, o resultado deve ser menor ou igual à taxa máxima definida pela NBR. Então, como funciona? A gente vai pegar o eletroduto, nós temos que considerar essa abertura interna, né? Então, por exemplo, se eu compro um cano corrugado 3/4, né? Ele é 3/4 do lado de fora, você tem que ver quanto que é pro lado de dentro conforme o fabricante, beleza? Então, o eletroduto 3/4, né? Temos uma seção útil interna de 177 mm². Então, se eu utilizar 3 cabos de 25 com diâmetro externo de 7 mm, temos a seguinte equação. A área de cada cabo, 38,5 mm. A soma dos 3 cabos, 115,5 mm. Taxa de ocupação, 115 dividido por 5. 115,5 dividido por 177. Temos 63% de ocupação. Dessa forma, não está apto, né, para passar esses 3 circuitos dentro de um cano 3/4. Então, essa taxa ela está acima de 40%, necessário eletroduto de 1 polegada, seção de 314, e dará uma taxa para nós de 36,8. Quem já mexe com instalação elétrica, quem já conhece, né, esse tipo de instalação, já viveu com eletricista, sabe que praticamente é impossível você ter um condutor 3/4 com menos que 3 circuitos, vamos dizer assim, né? Então é comum o pessoal utilizar essa quantidade de cabos ou circuitos dentro de um cabo 3/4. É normal, né? Mas olha só, é tão normal que a gente não acha que é importante, né? Que chega a ser padrão, né? Só que não está apto pela norma, tá certo? Então fiquem atentos
a esse detalhe. Então, e se o circuito fosse reprovado? Primeira alternativa, né? Aqui ele está falando se ele fosse reprovado na capacidade de amperagem daí, tá, pessoal? Não na capacidade do cano corrugado, tá? Então, por exemplo, coloquei 3 circuitos e minha capacidade de amperagem não foi suficiente pela perda que eu vou ter na temperatura. Então, eu tenho duas alternativas. A primeira delas, aumentar a bitola. Então, eu aumento a seção de 2,5 para 4 milímetros, ou a segunda alternativa, eu separar os circuitos em mais eletrodutos. Então, eu posso ter essas duas situações, né? Então, se eu aumentar o nosso fator de correção, né, que ele está em 0, de 0,8, passar ele para 0,1, eu ganho 20% na capacidade de amperagem. Tá certo? Diagrama unifilar e projetos elétricos integrados, né? Então, como funciona? Então, da concepção ao produto final do memorial de cálculo. Então, como vamos ler, montar e entregar um diagrama unifilar em conformidade à NBR. Como funciona? O que seria isso? Então, a definição formal. O diagrama unifilar é a presença gráfica simplificada da instalação elétrica, no qual cada circuito ele é indicado por uma única linha, tá? Então, ele reúne em um só documento todas as informações técnicas essenciais do quadro de distribuição. Então, ele vai estar identificando a quantidade de fases, a bitola do condutor, capacidade de disjuntores, potência do circuito e o tipo de carga, se é iluminação, tomada geral específico. Então, o diagrama unifilar é o produto final do memorial de cálculos. Sem ele, nenhum disjuntor pode ser instalado corretamente e a ART não possui respaldo técnico suficiente. O diagrama unifilar, pessoal, vai ser nada mais, nada menos do que o CPF da sua instalação. Ele vai dizer tudo sobre aquela instalação naquele diagrama, né? Como deve ser montado os circuitos, né? Quais são as fases que devem ir para cada circuito, qual é o disjuntor e o que estará alimentando aquele circuito, tá? Então, é a identidade do seu quadro, da sua casa, da sua instalação elétrica que está ali na montagem do quadro unifilar. E por que unifilar, né? A lógica da simplificação. Então, todo circuito elétrico residencial possui, na realidade, 3 fios pelo menos. Fase, neutra e terra, se for um padrão monofásico, certo? Representar cada um individualmente tornaria o diagrama ilegível em instalações com 10 ou mais circuitos. Então, imagine se eu colocar, por exemplo, um trifásico, né? A quantidade de fios que eu vou estar representando ali naquele sistema. Então, a solução normativa é representar os 3 fios como uma única linha e adicionar um traço transversal numerado indicando a quantidade real de condutores e circuitos. O que ele está falando é o seguinte, né? A gente vai estar passando na hora do nosso diagrama e aí eu tenho, por exemplo, vai estar passando circuito 1, 2 e 3. É como eu vou estar passando 1, 2 e eu vou ter um quadradinho assim. Então, cada um vai representar uma métrica no nosso diagrama, né? Então, nossos condutores, né? Eu tenho um condutor que vai estar aqui no nosso quadro e ele está indo para uma iluminação, certo? Qual é o circuito que está passando aqui? Então, ele escreve assim, circuito 1, vai estar um risquinho, né? Então, apenas o circuito tal, né? Vai estar passando para aquela tomada. Não, dentro desse conduto estou passando o circuito 1 e o circuito 2, que ele vai sair desse ponto e vai derivar para as tomadas dentro de um ambiente, né? Então, sabemos que dentro daquele circuito vai estar passando o circuito 1, que é a iluminação, e o circuito 2, que são tomadas, tá? Então, tudo isso vai favorecer, né, o nosso entendimento para identificarmos a nossa construção, né? Então, assim fica muito mais fácil. Depois, eu vou mostrar para vocês lá no nosso projeto, eu trouxe um projeto para passar para vocês sobre a projeto elétrico, tá? Resultado na prática. Então, a amplificação, ela reduz a complexidade visual sem sacrificar nenhuma informação técnica. Então, o eletricista da obra, ele vai interpretar o diagrama de forma objetiva e o profissional responsável mantém toda a rastreabilidade dos parâmetros do projeto. Uma simplificação visual com total finalidade técnica. Essa é a essência do diagrama unifilar. Elementos obrigatórios no diagrama. Então, todo diagrama, quando você pegar em mãos, você tem que ter essas informações. Primeira delas, o disjuntor geral, qual a capacidade de amperagem. Símbolo bipolar, tripolar, com
amperagem em quiloamperes, quiloamperes de ruptura, enfim, é obrigatório. Dispositivos DRs, que são identificação de sensibilidade, exemplo de 30 mA, ele tem uma gama muito grande que varia bastante, né, sobre o tipo de equipamento que você está instalando. Os nossos DPS, que é a nossa identificação com o sistema de tensão normativa e capacidade de surto. E cada circuito, fase, bitola, disjuntor, potência e nome da carga. E identificação das fases, S para preto, T para vermelho, N para azul, verde terra e por aí sucessivamente. Detalhamento do diagrama unifilar. Então, aqui temos um circuito montado em forma de tabela. Então, temos o do T1 ao T6, que são os circuitos de iluminação, tomada, disjuntor, cabo e observação. Pode ser dividido por área, tomada de uso de salas, tomada de uso geral, enfim. Todo um diagrama detalhado em forma de tabela, tá? E agora nós temos o nosso diagrama unifilar na forma que ele deve ser feito, realizado dentro do seu projeto, tá? Então temos aqui o nosso diagrama, ele fala o seguinte, né? O que está mostrando a nossa imagem? A nossa imagem está mostrando o seguinte, nós temos a nossa entrada, né, na rede concessionária, tá falando para nós aqui que é 220, 127, 60 Hz, tá certo? E é um trifásico. Ah, professor, como você sabe que é um trifásico? Porque ele está entrando na fase R, a fase S e a fase T. Tá vendo? Eu tenho 3 fases entrando e um neutro. Então, tenho 4 fios entrando dentro da minha... que está vindo da minha concessionária. Opa! Vamos lá, então. Outro detalhe. Eu tenho meu medidor trifásico de energia, então, que vai estar contabilizando, que é chamado de relógio, né? O pessoal chama bastante de relógio. Depois do meu relógio, né? Eu tenho meu disjuntor geral, né? Meu disjuntor geral. Aqui nesse exemplo é 80 amperes, com 3 pinos mais N. Então, tá aqui fase 1, fase 2, fase 3. E eu vou sair dessas 3 fases e vou para o meu quadro de alimentação. Olha só o meu aterramento, tá? Meu aterramento já está logo após o meu quadro de medição. Beleza? Dentro desse quadro de medição, nosso aterramento depois vai para o nosso quadro de distribuição. Ponto importante que eu trouxe para vocês avaliarem aqui, né? O que está faltando representar no meu quadro de distribuição? Nossos dispositivos de segurança. Então, alerta. Esse diagrama está errado. Tá vendo? Fora isso, tem mais um ponto de errado nesse diagrama. Quero ver se vocês vão conseguir falar para mim aqui no chat. Então, o nosso diagrama ele está errado. Por quê? Porque está faltando nosso dispositivo de proteção. Dispositivo de proteção contra fuga e surto, tá? Mas, fora isso, ele está representando que está vindo com 4 fios de 25 milímetros, mais o terra, dentro de um eletroduto de PVC de 50 milímetros, beleza? A partir daí, caímos no nosso barramento, tá? Deixa eu pegar meu point aqui. Caímos no nosso barramento. Então, esse aqui é o nosso barramento com as 3 fases. E aí, pessoal, nós vamos fazer o nosso balanço de cargas. Lembra sobre balanço de cargas na nossa aula de instalações elétricas? Nós temos que avaliar o nosso balanço de carga. Por quê? Eu não posso sobrecarregar apenas uma fase, né? Então, minha fase ela tem que ser sempre bem dimensionada entre uma e outra para que não haja uma sobrecarga em cima de uma fase apenas. Então, como funciona, né? Vamos dar continuidade. Então, passou do nosso quadro de alimentação, caímos do nosso barramento e agora vamos fazer a distribuição conforme a nossa demanda residencial. Então, eu tenho uma tomada de uso específico, que é para o ar-condicionado, ele está falando que é 220, está usando a fase R, a fase S, um disjuntor de 16 amperes e está utilizando 2 cabos de 4 milímetros para a fase mais o terra. Está ligando o ar-condicionado. Interessante aqui, para o outro ar-condicionado 2, ele também utiliza um disjuntor de 16 amperes, tá? A fase S e a fase R, a fase T e a fase S. Então, tá vendo que foi trocado as fases?
Então isso é o nosso balanceamento de carga. Então eu não estou sobrecarregando uma das fases, né? Eu estou alternando conforme a nossa requisição, a de baixo. Estou usando a fase R, tá? E a fase T, e assim sucessivamente no na nossa distribuição. Ponto de atenção que está errado nesse diagrama: chuveiro. Os chuveiros estão utilizando, olha só, as mesmas fases. Olha que interessante, pessoal. Então, eu tenho lá na minha residência, estou tomando banho, né? Eu estou tomando banho no meu quarto, na minha suíte, com meu chuveirão de 7.500 watts, né? No meu quarto, que ele vai estar, né, sugando, se ele for 220, né? Que ele vai estar sugando 34 amperes, certo? Aí minha filha vai entrar para tomar banho no chuveirão de 7.500 watts, vai estar usando mais 34 amperes. Só aqui já deu 68 amperes. Aí minha esposa, que já tomou banho, vai lá no quarto e utiliza um secador de 2.200 watts, certo? Isso aqui vai dar mais 10 amperes. Então deu pelo menos, né, 12, né? Aqui já deu 78, 80 amperes. O que acontece com a chave? Pum, desarma. Por quê? Porque meu balanceamento de fases estão no mesmo. Por isso que eu tenho que dividir, tá certo? Para esse tipo de situação. Aí vai falar, ah, mas eu coloquei um disjuntor para cada um. O que está acontecendo? Por que está desarmando? É por esse, desculpa. É por esse tipo de situação que fica desarmando o disjuntor geral dentro do quadro de distribuição, que sobrecarrega. Tá? Então, muita atenção, principalmente para chuveiros. Tá? E como que é a montagem, né, dentro de um quadro de distribuição, professor? Como funciona? Então, funciona assim: você vai ter o quadro, né, aqui é o nosso quadro. Você vai ter a nossa fileira de disjuntor, que vai estar aqui, certo? O barramento, ele é feito por vários dentinhos. Então, ele é um dentinho aqui. Aí, vamos supor que ele pula um, pula um, vai um, pula um, vai um. Eles são... Vou fazer um corte depois, tá? E aí, deixa eu pegar de outra cor. Eu tenho outros dentinhos que vai fazer assim, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu vou pegar meu... Isso aqui é para um exemplo bifásico, tá? Fase e fase. Se for um barramento trifásico, ele tem mais um dentinho pro meio daqui, tá? Então, como vai acontecer? Eu vou pegar o meu disjuntor, certo? E eu vou colocar, se for um 220, eu vou colocar aqui, tá nas duas fases. Beleza, esse aqui é um disjuntor. Aí, eu vou pegar o meu outro disjuntor, por exemplo, de 16 amperes. Vou colocar nessa fase aqui. Então, eu pego outro de 16 e coloco nessa fase 127. Nessa terceira fase, né, fase 1 e fase 2, vamos colocar aqui como fase 2, eu tenho que procurar um outro disjuntor, né, do mesma dimensão, 16 amperes, por exemplo, para eu poder fazer o balanceamento. Para quê? Para que no próximo eu tente colocar um de 10 amperes, no outro um de 10 amperes. E assim eu vou fazendo a distribuição dos meus disjuntores nas minhas fases conforme a minha demanda. Tá? Então, por exemplo, eu não posso sobrecarregar a fase 1, por exemplo, tudo com os de 16 e a fase 2 tudo com os de 10. Porque vai dar um contrabalanceamento nas fases. É isso que acontece. Aí depois você vai plugando eles aqui na sua caixinha de distribuição. Beleza? Acho que foi bem explicadinho, bem claro. Qualquer coisa vocês mandam para mim a dúvida referente a esse detalhe. Aí temos 4 sínteses, né, sobre os blocos do projeto que avaliamos, né? Então, o bloco 1 falamos sobre previsão de carga, o bloco 2 divisão de circuitos, bloco 3 dimensionamento de condutores e o bloco 4 nosso diagrama unifilar. Aí nossos produtos, nossas normas, os erros mais comuns e entre o que é referente a RT, né? O que é entregável na RT. Previsão de carga.
para memorial de cargas, né? Divisão de circuitos, lista de circuitos, dimensionamento de condutores na tabela de cabos e diagrama filar na tabela unifilar, no diagrama unifilar. Agora uma pegadinha em erros e conceituais mais comuns, tá? O que as pessoas erram bastante nas instalações. Erros críticos, tomada de uso geral tomada de uso específico e proteção de cabos. Então, tomada de uso específicos com plug, tá? Então, tomada de uso específico pode usar plug se a tomada for de 20 amperes. Por exemplo, se eu for colocar um ar-condicionado, eu posso estar colocando uma tomada de uso específico para uma tomada para esse cenário. No entanto, a nossa tomada com maior capacidade é de 20 amperes, correto? E meu chuveiro, né, por exemplo, ou melhor que o chuveiro. Vou falar um erro que eu pego bastante. Torneira elétrica. O pessoal coloca a tomadinha de 20 amperes para um chuveiro à mão, né? Aqueles ou ducha higiênica ou torneira elétrica. E a gente sabe que pelo menos uma torneirinha daquela lá, ela vai passar de 3.000 watts. Então, se eu considerar, quer ver? 3.000 watts. 3.000 watts a 220 já deu 13,63 amperes. Então eu não posso, tá, pessoal? Aí acontece que vai derreter. Por isso que a gente utiliza aqueles plugs de cerâmica, tá? Que é aquele que você vai entrar o conector aqui, vai ser aqui. Ele tem aquelas chavetinhas, né? Esses conectores de cerâmica, eles variam de 50, né? De 50 a 80 amperes, tá? Então, esses conectores eles aguentam bastante a corrente passando ali. Então, sempre uma instalação que for fazer torneira elétrica, chuveiro, aquelas duchas higiênicas, sempre colocar esse tipo de conexão. 2. Disjuntores versus dimensionamento de cabo. Então, se o disjuntor não dispara, o cabo está bem dimensionado. Não. O disjuntor ele protege contra sobrecargas agudas. Cabos subdimensionados operam em regime de aquecimento crônico, degradando o isolamento ao longo de meses antes de qualquer disparo. Então, risco real de incêndio elétrico, tá? Fiquem atentos. Erros críticos, né? Fator de demanda é diferente do fator de correção. Então, a realidade, fator de demanda, né? Estima a demanda real da instalação por não simultaneidade de uso. E o fator de correção, ele corrige a capacidade do cabo por agrupamento térmico, tá? Então, no eletroduto. Então, conceitos distintos. Então, fórmulas distintas, finalidades distintas. Erro 4, cor do neutro. Neutro pode usar qualquer cor diferente de verde, né? Realidade, neutro é igual a azul claro. Obrigatoriamente, usar vermelho ou preto para neutro é uma prática antiga e ainda muito comum em obras, e não está em conformidade com a norma. Erro 5, iluminação. Né? Iluminação mais tomada de uso geral sem limite. Mito, iluminação em tomada de uso geral pode ser conjugada no mesmo disjuntor, sem restrição. Realidade, se conjugada, a corrente total não pode passar de 16 amperes. Acima disso, a proteção deixa de ser efetiva para as cargas mais sensíveis do circuito. Checklist do final do diagrama de filar. Componentes do quadro. Disjuntor, DR, DPS, reserva de circuitos no quadro de distribuição, identificação de fase por normas. Circuitos e documentação, fase, bitola, tomada geral, neutro, memorial de cálculos e planta baixa. Deixa eu beber um golinho de água, pessoal, peraí. Referências bibliográficas. Então temos as nossas normas técnicas que vimos nesse livro, que vimos nessa aula. A NBR 5410, resolução é da ENEL 414/2010, COPEL 905.100, tá? E nossos livros que foi embasado na nossa disciplina, tá? Dentro do material de disciplinas e aqueles livros que temos lá na minha biblioteca. Agora, pessoal, falaremos sobre instalações elétricas, prediais elétricas no formato de luminotécnica. Espera lá. Opa. O que seria? São instalações elétricas prediais, né, referente à luminotécnica. É a parte de iluminação, né? Vamos fazer uma revisão sobre a iluminação da nossa edificação. Então, iluminar não é apenas acender uma lâmpada, é projetar conforto, produtividade e segurança, tá?
Então, assim, é o que vai trazer vida para sua residência. Você conseguir vincular junto com o design de interiores, fazer aquela beleza acontecer dentro do ambiente, está relacionado com a luz. Não tem erro. Uma casa com uma luz fria é uma casa gelada. Uma casa com uma luz quente, uma casa aconchegante, é valorizar os seus móveis e a sua decoração. E para isso, como devemos entender, né? Como os humanos enxergam as cores. Então, você já se perguntou por que conseguimos distinguir milhões de cores diferentes? Como conseguimos essa qualidade de resolução? Então, a resposta está dentro dos nossos olhos, em minúsculas células chamadas de cones, que trabalham em conjunto para transformar luz em cor. E como funciona? Como as cores são criadas pelo nosso cérebro. Então, nenhum cone responde sozinho a uma única cor. A percepção de cor é sempre o resultado de uma combinação de estímulos, então interpretada pelo cérebro. Por exemplo, a cor amarela não possui um cone dedicado. Ela é criada quando os cones M e L são ativados simultaneamente com intensidades semelhantes. Então vamos lá. Nós temos o nosso estímulo, depois temos nossa ativação, a nossa mensuração e o nosso sinal. Então esse processo ele acontece em milésimo de segundo do momento em que a luz toca um objeto, né? Porque a luz ela reflete alguma coisa, então ela tem que tocar alguma coisa e refletir, e o que ela está refletindo é o que ela não está absorvendo, tá certo? Então a cor aparente em nossa consciência. Então o sinal visual, né, o sistema visual realiza um cálculo extraordinário, enfim, e traz a cor para nós. 3 tipos de cones que nós temos são os cones shorts, que são as ondas curtas, que é o pico de absorção em 420 nanômetros, correspondendo à cor azul. São os mesmos, menos abundantes da retina, tá? Mas essenciais para distribuir a tonalidade fria. Temos também os cones médios. E esse cone médio... Espera lá, pessoal. Esses cones médios são os picos de absorção em 530 nanômetros, que são correspondentes à cor verde. Eles trabalham em estreita parceria com os cones hélices. E por fim temos nossas ondas longas, que são picos de absorção em 560, correspondente à cor vermelha. Então, os 3 tipos combinando junto o espectro visível de 380 a 700 nanômetros aproximadamente. E isso faz com que ficamos na nossa luz visível, né? Então, o comprimento de onda ele varia muito, né? Temos desde ondas maiores, que são as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, que está entre 400 e 700, depois ultravioleta, raio-x e raio-gama, tá? Então, só para vocês relembrarem o conceito das ciências, né? Como a gente consegue enxergar as cores e qual faixa ela está trabalhando. Então, temos também outros detalhes que são os bastonetes, tá? Da visão no escuro. Além das cones, né? A retina ela possui um outro tipo de fotorreceptor, que são os bastones. Eles não detectam cores, mas são extremamente sensíveis à luz, capazes de responder à quantidade mínima de fótons, tá? Aqueles que faz com que enxergamos a cor cinza, né? Os tons de cinza, quando não temos muita iluminação, tá? Então, em comparação à quantidade, né? De volume numeroso que a gente pode ter dentro da nossa visão, né? Os bastones são 120 milhões, enquanto os cones estão entre 6 milhões de células. Beleza? Um conceito extra aí na nossa aula. Então, vamos agora para a nossa evolução das lâmpadas e nossa tabela comparativa, né? O que são as lâmpadas, né? E como funciona, né? A sua eficiência, a vida útil, né? E por que estamos nessa era do LED, né? Então, compreender essas características de cada tecnologia é fundamental para especificar corretamente um projeto. Então, vamos comparar a eficiência, a vida útil, o índice de reprodução, de fidelidade daquela lâmpada e para a gente poder fazer esse ciclo. Então, um exemplo. Nossas lâmpadas incandescentes que tínhamos antigamente. Ela tem uma eficiência de 10 a 15 lúmenes por watts, tá?
uma vida útil de 1000 horas e a sua resposta de qualidade 100%. Temperatura da cor geralmente estava na cor quente. Depois passamos para nossa lâmpadas halogêneas, que ela tem uma eficiência só de 15 e 25 de eficiência referente ao nosso lúmenes por watts. Uma vida útil que já dobrou, né? O quadruplicou praticamente entre 20.000 e 4.000, mas ela ainda continua com uma resposta de frequência muito boa. E sua temperatura está entre 3.000 K. Posteriormente, tivemos a nossa fluorescência. Opa, já foi um grande salto, que temos uma eficiência entre 60 e 90. Uma vida útil muito mais elevada comparado com as nossas incandescentes. E uma resposta de fidelidade da cor entre 60 e 85. Suas cores aí já variam entre 3.000 a 6.500, né, que já seria uma cor um pouco mais fria. Depois, nosso vapor de sólido AP, que é entre 80 e 130, uma vida útil elevada, fidelidade baixa, né, representando na cor laranja. E por fim, temos o nosso LED, que passa dos 100% aí de eficiência, com uma vida útil fantástica e com uma fidelidade de cor muito boa conforme a marca, né? Pegando uma cor fria, né, até uma cor quente. Então, uma pegadinha clássica, né? A lâmpada de maior fluxo luminoso não é necessariamente a mais eficiente. A eficiência é a divisão entre o número de lúmenes por watts, tá? Então, compre sempre essa grandeza no catálogo técnico. Sempre, se você quer iluminar mais, sempre pense nessa eficiência, lúmenes por watts, tá? Não em luminescência exclusiva, tá certo? Fluxo luminoso. Aí em 2005, né, no nossa portaria de Metro, iniciou o processo do banimento das lâmpadas incandescentes no Brasil e o impacto econômico é inegável, né? Então veja, posteriormente a gente vai ver um comparativo real em escritório de 500 metros quadrados, né, que é um exercício que eu trouxe para vocês sobre o nosso fluxo, consumo mensal, vida útil e troca em 10 anos, tá? Então, nesse cenário, rapidamente aqui, né, nós tínhamos lâmpadas fluorescentes de 40 watts e foi substituído tudo por LED tubular de 18 watts. Então, olha só, nosso fluxo luminoso era de 3.000 para 2.000, nosso consumo de 9,6 kWh mês caiu para 4,3, uma vida útil de 12.000 horas para 50.000, troca em 10 anos 4 vezes e nenhuma vez. Então, interpretação da obra. Nessa unidade, né, com 80 pontos de luz, a migração para o LED representa uma economia de R$ 8.000 por ano na conta de energia, né, dado que justifica qualquer projeto de retrofit perante a prefeitura. Temperatura de cor, né, o humor da luz, né? Então a temperatura da cor medida em Kelvin, ela define a aparência visual e a sensação que a luz provoca no ambiente, né? E deve ser especificada pelo engenheiro no memorial descritivo do projeto. Então olha só que interessante, né? Dentro dessa sala temos duas possibilidades. A primeira, uma sala com uma luz amarela, né? Uma luz que traz um pouco mais de conforto, mais de aconchego. E na outra sala nós temos aqui uma sala fria, né? Parece uma sala não de escritório, né? Escritório tá usando mais esse tipo de sala. Sala de hospital mesmo, né? Aquela cor branca, gelada, né? Sem aconchego, né? Fria, né? Então a tabela de temperatura da cor por ambiente, né? Então varia 2.700, 3.000 a luz amarela quente, a luz 3.500 a 4K, luz branca neutra, de 5 a 6.000 luz branca fria, né? E cada uma com as suas representações, né? A fria geralmente está em hospitais, laboratórios, indústrias, né? Onde você tem que ter maior estímulo de concentração, alerta, atenção, tá certo? Professor, o que é esse IRC que você falou anteriormente, né? Fidelidade de cor, né? O que é esse índice, né? Então é um índice de reprodução de cores, tá? Ele indica a fidelidade com que uma fonte de luz reproduz as cores dos objetos sem comparação à luz natural do Sol, tá? Então, quanto mais alto o nosso índice de reprodução de cores, mais fiéis as cores aparecem no olho humano, tá? Então, entre um índice de reprodução entre 90 e 100 é excelente, 80 a 90 muito bom, 60 a 80 bom, abaixo de 60 inadequado, tá? Então, cada uma tem uma aplicação, tá? Quanto maior
né, sua índice de reprodução de cores, né, ela é aplicada em lugares que têm maior necessidade, como museu, galerias, né, cirurgias, enfim, todo esse cenário. Lembrando que não está relacionado com a cor, tá, pessoal? E sim com a fidelidade que ela pode representar na sua iluminação. Aí temos as nossas 5 grandezas fundamentais da luminotécnica, tá? Então aqui já começa a entrar nos nossos cálculos, né? O que temos que interpretar na hora de fazer um laudo ou na hora que temos que fazer alguma demanda. Então nós sempre temos que lembrar do nosso fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminescência, luminância e eficiência luminosa. Então nós temos essas 5 grandezas que vocês têm que ficar atentos sobre a sua importância em um projeto de luminotécnica, tá? Cada um vai representar uma unidade, cada um representa uma importância dentro da iluminação. Eu não vou abrir as 5 fórmulas, uma a cada um, tá? Estou trazendo para vocês, porque já é um conteúdo que já foi dado em sala de aula, né? Então eu estou trazendo aqui para um reforço, para vocês relembrarem quais são elas e a importância. É claro que no exercício vai ter lá o passo a passo de cada uma, quando a gente usa uma, quando a gente usa outra. Tá certo? Então, nossas grandezas referente às fórmulas. Então, para o nosso fluxo luminoso, nós temos a nossa fórmula de nosso θ vezes E vezes S, né? Temos a nossa unidade, nossa luminância e luminância, temos a nossa luminância, temos nosso percentual de déficit e temos a nossa energia luminosa visível, né, por olho nu, que seria nosso LM por watts lá na nossa lâmpada. Então essas são as fórmulas, são frequentemente cobradas em provas, né, tanto em concursos para engenheiros e técnicos de edificações, além de serem bases obrigatórias em laudos e perícias de iluminação. Então trouxe elas aqui para vocês, o que é a fórmula, a sua finalidade e a unidade. Tabela de resumo das 5 grandezas, né? Fluxo luminoso, iluminância, luminância, intensidade luminosa e eficiência luminosa, mais uma vez, para facilitar o entendimento. Dimensionamento por tipo de ambiente, né? Então, a NBR 5413, ela vai especificar a quantidade de iluminância mínima para cada atividade. Então, a tabela abaixo, ela consolida os parâmetros de projeto para os ambientes mais comuns na prática profissional. Então, uma residência, uma sala de estar, ela tem que ter quantidade de lux entre 200 e 300, uma fidelidade de 80, temperatura sugerida, temperatura quente, com o fator D, né? Esse fator D é fator de manutenção, tá? Baixa manutenção. Típica de 35, de 0,75. Escritório, eu vou aumentar a quantidade de luz, fidelidade continua a mesma, a cor já é sugerida uma cor mais fria, fator típico de 0,80, laboratórios, galpões, depósitos, canteiros de obras, cirurgias e tudo mais. Beleza? Então aqui tem a qualidade de cor e o tipo de cor para cada tipo de ambiente. Fechamento. Então, as grandezas luminosas formam a linguagem técnica indispensável do projeto de iluminação. Então, dominar lux, lumen, IRC e temperatura de cor é o que vai fazer a diferença, né, na hora da vistoria técnica. Manutenção, né, fator de manutenção, aquele desenho que estava naquela tabela, refere-se quando que se deve realizar uma manutenção, uma troca sugerida em um determinado ambiente, né? Então, ambientes mais limpos, né, nós temos um tempo maior. Em ambientes mais sujos, nós temos um tempo menor para fazer essa manutenção. Temos alguns softwares que fazem essa análise referente à iluminação, trouxe aqui para vocês, né? E por que devemos simular antes de executar. Então, isso vai trazer um conforto muito grande para o seu cliente, mostrar para ele que você domina a quantidade e a precisão de cores, quantidade como é que chama? De lâmpadas necessárias, como você vai fazer aquele conforto visual para ele, né? Então eu trouxe aqui alguns software para vocês. Então o Dialux, né, é uma ferramenta gratuita, mais utilizada, né, no mundo. Ele permite importar as plantas em DWG e catálogos de fabricante, e aí você consegue brincar bastante com a luminância dentro do seu projeto.
Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro momento, era o que eu tinha para estar passando para vocês e vamos para o segundo momento da nossa aula. Fala, pessoal, beleza? Vamos aqui para a nossa segunda etapa da nossa aula de hoje. Então, aqui eu trouxe um projeto residencial que acabei elaborando, tá? E nesse projeto eu também fiz o dimensionamento da parte elétrica, tá? Então, um exemplo aqui é o que eu tenho: planta baixa, tá? Planta de cobertura, corte 1 e corte 2, né? Bem tranquilinho aqui referente a esse projeto, tá? Aí os dois cortes de fachada e boa. Então, vamos lá. Por que eu falo que a planta baixa é muito importante? Porque é a partir dela que a gente já vai fazer um pré-dimensionamento, né? A gente já vai saber o que vamos ter de necessidade na parte de instalação elétrica, né? É claro que vai variar de cliente para cliente, caso ele for fazer, por exemplo, móveis planejados, né? Todo aquele detalhe. Então você tem que vincular se ele vai fazer um design interiores, qual o planejamento deles, tá? Nesse caso, não. Nesse caso aqui, eu estou trazendo uma planta baixa para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre ela, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui a entrada da garagem, né? Então temos aqui a parte da entrada, aqui nós temos uma churrasqueira, né? Aqui vai ser a entrada uma sala, aqui nós temos uma suíte, né? Que tem um banheiro aqui lateral. Nós temos aqui uma sala de jantar, perfeito. Aqui a cozinha, a sala separado. Nós temos aqui a nossa circulação, onde nós vamos ter mais um quarto. E para o fundo mais um quarto, mais uma suíte de casal que vai estar aqui na área de serviço, depois da cozinha e depois mais uma arinha lá no fundo. Então esse terreno ele é 7 por 25, tá joia? Vamos lá agora, né, para entendermos, né, as situações da elétrica, né? Então esse aqui é um projeto de planta baixa que foi aprovado na prefeitura, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o projeto elétrico. Vamos lá. Esse é o projeto elétrico da residência. O que eu trouxe aqui para vocês? Então vamos começar pelo começo. Nós temos o carimbo, perfeito? Carimbo que vai para... Eu tirei, né, os dados do carimbo, né? Mas temos os carimbo, o projeto, o endereço, cliente, CPF, né, tudo certinho. Nós temos a assinatura da responsável técnico do cálculo, da construção. Temos aqui se foi aprovado ou não. Temos, né, vamos começar aqui, nossa legenda, que é muito importante. A legenda dos nossos acessórios luminotécnicos, como por exemplo, uma luminária no forro, luminária embutido forro, marandela, um pendente de lustre, um sensor de presença, interruptor com tecla simples, interruptor com duas teclas, interruptor simples de uma tecla, interruptor duplo de duas teclas, interruptor simples de 3 teclas, interruptor de 2 teclas paralelo, enfim, toda a simbologia. Nós temos aqui também as simbologias de aterramento, de eletrodutos, fios neutro, fase, retorno e terra, eletrodutos de teto, tá? Esse traçado ele vai estar no piso, eletrodutos de teto, caixa de passagem na parede, caixa de passagem no piso, quadro geral, quadro de distribuição embutido, quadro de medição aparente, espera por interfone, tá? Espera para TV, dados de extensão, telefone, enfim, toda a nossa parte de legendas, tá? A gente tem que ter no projeto. Depois, né? Vou deixar aqui nosso quadro unifilar para daqui a pouquinho. Temos a planta baixa, tá? Temos mais alguns detalhes aqui, já eu falo para vocês. Deixa eu falar isso primeiro, então. Temos o detalhe do aterramento, como tem que ser. Então, haste na terra, o cabo de cobre, piso, tampa, beleza? Temos aqui a entrada do poste, como tem que ser. A entrada conforme o padrão da Copel no momento, né? Com as distâncias mínimas, onde vai estar a minha caixa de medição, beleza? Agora vamos para o nosso projeto. Então, na minha entrada, né? Então aqui vamos a nossa aquele afastamento, né? Então dos 3 metros, nosso recuo, e no meu recuo eu coloquei a nossa aterramento, beleza? Então aqui eu tenho a haste de aterramento e a haste de aterramento ela vem para o meu quadro de medição. Do meu quadro de medição, eu joguei ela lá para o meu quadro de distribuição. Então, olha só, traçado pontilhado, vou ter o circuito número 03 com um cano de 4 polegadas, beleza? Ó,
E a partir daí a gente começa a nossa distribuição, para onde está passando nossos fios. Então, aéreo, eu vou vir para duas luminárias na frente do portão. Depois, por piso, eu tenho uma luminária nessa lateral, outra nessa, outra nessa, outra nessa. E assim sucessivamente, correndo todo o percurso do fundo da casa. Então, tudo está correndo por fora da casa, beleza? A partir daí, o que eu tenho por dentro, né, do solo, que está pontilhado, chegando no meu quadro de distribuição. No meu quadro de distribuição, então, eu saio para as minhas ramificações, né? Então, eu saio direto para a minha primeira suíte. Essa primeira suíte ela vai estar distribuindo para uma série de tomadas, para outros interruptores e outras tomadas, né? Então, nós temos o circuito 2 e assim sucessivamente, tá certo? Aqui nós temos a nossa sala de estar, tá certo? Então vai sair do meu quadro de distribuição, vai para minha sala de estar, da minha sala de estar eu vou migrar também para minha área aberta, tá? Aqui dentro da residência. E assim eu vou fazendo a nossa distribuição. Então eu saio do meu quadro, vou aqui para minha outra tomada, saio do meu quadro, venho aqui para minha luminária, passo para outra e assim sucessivamente vou fazendo a distribuição do meu circuito elétrico dentro da nossa, desculpa, dentro da residência, tá? Então é assim que funciona. Vira um emaranhado de fios, né? Mas cada fio ele tem uma interpretação, né? Como a gente já falou, né? Cada fio tem aqui, ó, qual circuito está passando ele, circuito 5, 1E, né? Então cada um vai ter uma nomenclatura, né? As tomadas de uso específico eu tenho marcado também, tá certo? E assim até o final da nossa obra. Então tudo passado para identificar certinho para o eletricista. Então esse é um projeto elétrico na íntegra, beleza? Para vocês saberem como funciona, como é o modelo, né? Como ele vai ficar bagunçado na hora da plotagem. E o mais importante está aqui, ó, nosso diagrama unifilar. Por quê? Aqui, como eu falei, ele tem a entrada, então eu tenho um, dois, três fios e o terra, então fase, neutro e o terra posteriormente vai estar ligado. É um disjuntor geral, nossos dispositivos de proteção, né? Classe 2, conforme está aqui. E a partir daí nossa distribuição. Então, para iluminação eu coloquei um disjuntor de 10 amperes, ele tem um dispositivo de DR de proteção de 16 amperes para iluminação. Aí eu tenho outro dispositivo de proteção, né, dentro do meu circuito de tomada de uso geral, outra tomada de uso geral que é sala de estar. Aí eu tenho tomada de uso geral que é cozinha, sala de estar e serviço. Aí eu tenho outro tomada de uso geral que é a suíte do casal, banheiro e quarto de hóspede. Aí eu tenho um chuveiro, tá? Um chuveiro de 40 amperes, é 7.500 watts, chuveiro elétrico, fio de 6 milímetros. Eu tenho o nosso outro chuveiro de 40 amperes, 6 milímetros. Eu tenho outro, né, ar-condicionado de uso específico, tá certo? 1.600, 10 amperes, 2,5. Outro ar-condicionado e o motor do portão. Então, cada um desse aqui é um disjuntor que eu tenho dentro do meu quadro de distribuição. E aí, dessa forma, eu consigo fazer todo o planejamento da minha obra, tudo que é necessário, parte de compras e demais que é necessário. E por fim, eu tenho aqui também nosso quadro de cargas, beleza? Que é o que é solicitado para a nossa residência. Então, a gente vai fazer aqui toda a descrição, iluminação, tomadas, potência, né, corrente, disjuntor, fios, fases e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, só para vocês observarem como que é feito um projeto elétrico, para vocês terem uma ideia, né, o que é necessário apresentar, né? Então, nosso quadro de legendas, nosso diagrama unifilar, nossos detalhamentos de aterramento, detalhamento do poste, nosso quadro de cargas e nossa planta baixa com toda a passagem dos fios. Beleza? Eu tenho também aqui os dois exercícios, né, que eu vou deixar disponível para vocês. O primeiro deles é um dimensionamento de quadro elétrico residencial. Então, esse exercício aborda o dimensionamento completo de um quadro de distribuição residencial com 4 circuitos distintos: chuveiro elétrico, torneira elétrica, tomada de uso e iluminação. Então, para cada circuito são colocados correntes de projeto, seção do condutor e calibre do disjuntor. Perfeito? Então, o formulário de referência que vamos estar utilizando: 1, 2, 3 e 4, né, para a inspeção corrente, corrente FP, seleção do disjuntor e carga total do quadro. Vamos lá, exercício extra, né, dimensionamento do quadro de residencial. Contexto. Então,
A engenheira responsável pelo projeto da residência Família Carvalho, localizada em X lugar, recebe a planta elétrica para elaborar o quadro de distribuição da unidade. E a instalação, ela é bifásica, 220, entre fase 127, entre fase Newton, fornecida pela Copel. Então, os seguintes circuitos foram levantados pelo estudo de carga. Circuito dimensionar. C1, C2, C3, C4. C1, tomada de uso específico para o chuveiro. C2, torneira elétrica, cozinha. C3, tomada de uso geral. C4, iluminação. Pois bem, para todos os circuitos adotar fator de potência, tom 1, cargas resistentes puras, simplesmente para LED e tomada de uso geral. Temperatura ambiente 30 graus, condutor de PVC 70. Então aqui, pessoal, esse fator ele está falando o seguinte, que ele não está considerando um circuito por conduíte, beleza? Pede-se, para cada circuito, calcule o fator de projeto, determine a seção mínima do condutor, escolha o disjuntor adequado para cada circuito, calcule a carga total do quadro e determine os disjuntores gerais. Monte o diagrama de filar do quadro de distribuição. Resolução passo a passo. Circuito 1, chuveiro elétrico. Então, o chuveiro é a carga puramente resistiva, FP igual a 1, portanto, aplica-se a fórmula 1 diretamente. Por consumir mais de 10 amperes, determina que esse equipamento deve ser utilizado exclusivamente a tensão 220, pois o chuveiro de alta potência exige uma tensão para operar na corrente, né? Então, vamos lá, nosso primeiro circuito, nossa potência dividida pela corrente, nossa potência dividida pela nossa tensão, nos dará a nossa corrente, 34 A. Seção de condutor. Para 34 A em um eletroduto embutido, tabela 36A da 5410, o condutor de 6 mm suporta 41 A. Então, o de 4 mm suporta 32 A. Ele é insuficiente. Adota-se, portanto, 6 mm. Disjuntor, né? Então, o disjuntor ele deve satisfazer entre 34, ele tem que ser menor ou igual ao nosso LN que a gente está querendo de 41, perfeito? Então, o disjuntor bipolar comercial imediatamente superior é 40 amperes. Então, nosso 40 amperes, ele vai ser maior que a nossa demanda e menor que o nosso fio. Então, isso que é o mais importante. Por que, Alexandre? Porque se o nosso disjuntor ele tiver uma capacidade de amperagem maior que a do fio, o que vai acontecer? Vai derreter o fio e não vai desarmar o disjuntor. Então, por isso que o disjuntor ele sempre tem que ser maior que a corrente necessária e menor que a seção do fio. E se porventura, né, não se enquadrasse, né, tivesse dado 41, tem que jogar uma bitola do fio maior e também o disjuntor, né? Então o disjuntor ele sempre tem que desarmar antes do fio derreter, beleza? Então, pro primeiro cenário, tivemos aqui o nosso disjuntor de 40 A 220. Circuito 2, a mesma situação, vai operar no 220, tivemos aí 18 A. Seção do condutor, para 18 A seleção, é um embutido, total, mesma coisa. Nossa corrente é de 4 mm, então 32, ele é maior que 18, então adota-se 4 mm. Disjuntor comercial que fica entre 18 e 32, que é o nosso fio, o próximo é 20 A, beleza? Aí para o nosso terceiro circuito a mesma situação, né? Para o nosso quarto circuito a mesma situação. Beleza. Carga total de disjuntores, né? Então, para identificarmos a nossa carga total, o que faremos? Faremos todo o nosso consumo de carga. C1, C2, C3, C4. Vamos fazer o somatório total, beleza? E vamos dividir por um sistema bifásico. Então, 12.420 dividido por 220, chegamos a 56,45 amperes. Justificativo, disjuntor comercial e mediante acima, 56,46 amperes, é o de 63 bipolar. Verificando o critério, ele vai atender a nossa necessidade. Lembrando, pessoal, que aqui a gente pode ter também aquele fator que a norma exige, tá? Nesse exercício a gente considerou 1, né? No entanto, a norma tem um fator que a gente fala que é fator de utilização. Eu falei em aula sobre ele, tá? Que a gente multiplica esse fator por um percentual para diminuir essa demanda, porque sabemos que não vai ficar ligado, né, 12.400
12.420 watts o tempo todo. Então, nós temos um fator de correção, tá? Não foi pedido no exercício. Esse aqui é um exercício padrão, tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe, ó. Pulinho do gato, que o tio tá falando para vocês aqui só para quem tá assistindo a aula, tá? Vamos lá, resumo dos resultados. Então, temos C1, C2, C3, C4. Resultado da amperagem, nosso condutor, nossos disjuntores e sucesso, beleza? E aí fizemos o nosso diagrama unifilar, nosso quadro de distribuição. Então, nosso quadro de distribuição em forma de tabela, para deixarmos organizado tudo que é necessário e ver certinho se está tudo certo. E posteriormente, nosso diagrama unifilar do quadro de distribuição. O que está faltando nesse quadro de distribuição, pessoal? Está faltando o nosso TPS e o nosso DR, tá certo? Então, eles têm que estar aqui, tá? Nosso padrão não é de 40 amperes, né? Desculpa. Nosso dispositivo geral é de 63, que a gente encontrou agora, né? Então, 63 amperes. Beleza? E aí eu faço, né, o meu diagrama do meu chuveiro. Tá aqui, nosso tomada de uso geral, de uso específico, uso geral e uso geral. E assim a gente finaliza o nosso primeiro exercício, tá certo? E aí vamos para o nosso segundo exercício, né? Que fala sobre iluminação, tá? Então, nesse exercício eu fiz em 3 etapas. Então, essa coleção apresenta 3 exercícios integrados de revisão, cobrindo obrigatoriamente o conteúdo do capítulo 7 da nossa disciplina, instalações prediais, e o capítulo 8, luminotécnica, beleza? Então, o primeiro exercício, nós vamos dimensionamento de circuito exclusivo de iluminação e carga, que seria nível intermediário. 2, projeto luminotécnico mais potências elétricas de circuito de iluminação, que também é intermediário. E 3, que é a substituição de lâmpadas do impacto do circuito elétrico na luminância. Então, a gente vai identificar todo esse cenário. Como funciona? Então, uma empresa de contabilidade situada na região X, né, o escritório Horizontes, contratou um engenheiro para elaborar o projeto elétrico de sua nova sede. O ambiente analisado é a sala de reuniões, com dimensões de 6 por 5, pé direito de 3 metros. Então, a sala será iluminada por luminárias de embutir com lâmpada LED tubular de 20 watts cada, com fluxo luminoso de 2.000 lumens por unidade. Então, o projeto luminoso, né, que referente ao capítulo 8, indicou que serão necessárias 2 luminárias para atingir a iluminescência recomendada pela norma. Então, o engenheiro deve agora dimensionar o circuito elétrico exclusivo de iluminação desses ambientes. Então, vamos lá. Dados fornecidos, temos os nossos números de luminária. Temos nosso número de luminária, potência de LED, tensão do circuito, fator de potência, fator de demanda e comprimento do circuito até o quadro. Vamos lá, PETS. Calcule a potência total instalada no circuito de iluminação, determine a corrente do circuito e verificação se ela é compatível com o limite normativo da NBR, quantos circuitos de iluminação serão necessários para atender a carga total e qual a seção mínima do condutor para o circuito de iluminação. Passo a passo, resolução 1, potência total de instalação. Então, para dimensionar qualquer circuito elétrico, o ponto de partida é o levantamento de carga. Então, no nosso caso de um circuito exclusivamente de iluminação, somos a potência de todos os pontos. Como o FD é igual a 1, circuito exclusivo, a potência de demanda coincide com a instalada. Então, a potência total vai ser o número de watts vezes o número de luminária. Chegamos a 240 watts de luminária. Segundo passo, corrente de projeto. Então, a corrente de projeto é calculada pela equação de potência ativa para circuitos monofásicos em corrente alternada. Então, o fator de potência, nosso FP095, deve ser considerado na potência aparente para dimensionar do condutor. Então, estamos lá, nossa potência dividida pela nossa corrente vezes nosso fator de potência. Dessa forma, nosso 240, perfeito, dividido, né, por essa multiplicação, deu 2 amperes. Verificação. Então, a norma limita o circuito de iluminação até 1.200 watts, como nós já vimos, em 127. Como 240 é menor que isso, então o circuito é viável em uma derivação. Passo 3. Número de circuitos necessário.
um circuito necessário apenas pelo número de capacidade de... como é que eu falo? Pela capacidade de potência, né? Temos uma potência baixa. Seção mínima do condutor, dessa forma, olhando no quadro 5 da tabela NBR 5410, encontramos nosso fator de amperagem de 1,5. Beleza, resultados. Potência total, corrente, limite, número de circuitos, seção mínima. Temos aqui o nosso quadro de respostas. Exercício 2, projeto luminotécnico de oficina e circuitos elétricos. Então, a empresa de metalúrgica está ampliando sua linha de montagem em um novo barracão industrial. Então, a oficina de montagem mede 10 por 80 metros, com pé direito de 4 metros. O ambiente possui paredes claras, refletância 50, teto branco, piso escuro, resultando na refletância 751. As atividades realizadas exigem luminância mínima de 500 lux, tarefa visual classe B. Então, o projetista optou por luminárias industriais com lâmpada fluorescência de 32 watts, 2.950 lúmenes cada. Fator de correção de manutenção, 0,67. O coeficiente de utilização, 0,81. Então, determine o projeto luminotécnico e o circuito elétrico 220, necessário para alimentar essas luminárias. Dados fornecidos, então temos dimensões, pé direito, luminância requerida, fluxo por lâmpada, coeficiente de utilização, fator de manutenção, tensão do circuito, temperatura da cor, sucessivamente. PETS, calcule o fluxo luminoso total necessário para o ambiente, pelo método dos lumens, determine o número de luminária necessária, uma lâmpada por luminária. Calcule a potência total do circuito e verifique se o circuito pode ser único ou não. Passou um fluxo luminoso, então utilizamos aquela nossa fórmula de métodos lumens, né? Calcula o fluxo luminoso total que o conjunto luminário deve emitir para garantir a luminância média requerida. E a fórmula leva em conta a área do ambiente, a iluminância desejada, as perdas por flexão da superfície e as perdas por envelhecimento e sujeira da lâmpada, que é o nosso fator D. Essa fórmula está direcionada diretamente, né, da 5413. Então, nossa formulazinha, nosso S vezes nosso EM, U vezes D, chegamos aí ao nosso resultado necessário de 73.000 lumens. Beleza. Baseado nisso, né, dividimos a quantidade total que temos, 73.000, por 2.900 de cada lâmpada, vai ser necessário 24 lâmpadas, né? Adota-se 25. Potência, passo 3, potência total e corrente do círculo. Potência total é o número de lâmpadas vezes a sua capacidade. Resultado, 3 amperes. Verificação normativa do circuito. Então, 800 watts, né? Então, vamos lá. Verificação normativa do circuito único ou múltiplo. Então, limite, né? De 800 watts. Então, 800 watts ele é menor ou igual a 2.200 porque é 220. Beleza? Nossa tensão 220. Então, está ok. Resumo dos resultados. Fluxo luminoso, número de luminária, potência total, corrente de círculo e nosso limite, se está dentro ou não. Exercício 3, nosso retrofit. Então, a gente vai fazer uma adaptação em um ambiente, tá? Então, por exemplo, um colégio estadual da cidade de Cascavel está passando por uma reforma elétrica e luminotécnica. E a sala de aula principal, 8 por 7 metros, pé direito 3,20, possui atualmente 16 luminárias com lâmpadas fluorescentes de 40 watts, fluxo de 3.200. Então, o circuito de iluminação opera em 127 e é alimentado por um único disjuntor. Então, a proposta de retrofit consiste em substituir todas as lâmpadas fluorescentes por LED de 18 watts com fluxo de 2.300, mantendo o mesmo número de luminárias. O engenheiro deve avaliar o impacto da luminância média do ambiente, verificando a conformidade da NBR, e B, o impacto no circuito elétrico, se a troca permite reduzir o disjuntor atual. E aí temos nossos dados do projeto, nosso U e o nosso D. Dados situações atuais, dados situações da proposta, PETS. Calcule a luminância, calcule a iluminância média após o retrofit, compare as correntes dos dois circuitos e desafio se a luminária de LED for inferior ao mínimo normativo, quais luminárias seriam necessárias para atingir 500 lux. Primeiro passo, luminária atual fluorescência, fizemos lá as nossas continhas, resultado de 441 lux. Então, a verificação. Para a sala de aula, né, nossa tarefa visual classe B, a norma recomenda 500.
Como 441 é menos que 500, a instalação atual já não atende a norma. Tá? Então, isso já é um ponto importante. Vamos lá, passo 2, luminância após o retrofit. Então, após o retrofit, o fluxo luminoso por lâmpada muda de 3.200 para 2.300, mas o número de luminárias permanece o mesmo. Além disso, o fator de manutenção melhora de D de 80 para D067 para a fluorescência, pois o LED deprecia menos ao longo do tempo e acumula menos poeira. Então, o coeficiente de utilização U não muda, pois a geometria do ambiente e o tipo de luminária são mantidas. Então, temos aí a nossa demanda total, 16 vezes 2.300, chegamos aí a 3.379, tá? Então, o resultado em LED, 379 lux, ele também está abaixo do mínimo normativo. Passo 3, comparação das correntes e impacto de disjuntores. Tá? Então, comparando a quantidade de luminária, né, 16, pela quantidade de watts, né, que temos de cada uma, temos a seguinte referência, 5,48 ampere para fluorescência e 2,39 para ampere, uma redução de 56% na corrente. Desafios: quantas luminárias de LED para atingir 500 lux? Então, vamos subir a quantidade de luminárias, o que temos necessário, né? Vamos fazer toda a substituição. Chegamos a uma conclusão de 22 lâmpadas LED. Então, necessário 22 luminárias de LED 18 watts para atingir 500 lux. Verificação da nova carga. E aí temos o nosso resultado, beleza? Sobre a grandeza, o símbolo, o resultado e a situação. Então, a luminância atual, né, não atende. A luminância de LED de 16 lums em LED também não atende. Nossa corrente 5.1 para a nova corrente 2,33. Luminária de LEDs para 500, 22 luminárias. Ela vai atender a norma. Potência total, potência de 22 LEDs. Né, nosso P novo 3.960 vai estar menor que os 1.200 para apenas um circuito, estando ok para a nossa situação. Pessoal, era isso que eu tinha para passar na aula para vocês sobre essa recapitulação de instalações elétricas e parte de luminária. Espero ter contribuído e até uma próxima, beleza? Valeu, até mais!